mas além de falar de Jesus, que o amor de nosso Senhor Jesus Cristo entre em nossos corações e que a gente seja aqui e aí, online, representantes do Cristo, de forma a podermos ser reflexo da luz dele para a nossa família e para as pessoas que pensarmos. Nós vamos fazer oração e vamos nos imaginar como uma estrela luminosa, guiados pela luz do Cristo, a estrela maior, que a partir dos nossos corações saiam as vibrações de apoio aos nossos familiares, pais, mães, irmãos, tios, tias, avós, avós, primos, primas, aos amigos, aos vizinhos, àqueles que vierem à nossa cabeça. Esse é um momento em que os bons espíritos nos intuem para pensarmos em algumas pessoas, até aquelas pessoas que nós não nos sentimos muito bem com elas, e emitimos a ela boas vibrações. Isso é uma maneira de interpretar. Se de bater numa face mostra a outra. Então, nesses momentos, nós pensamos nas pessoas que se consideram nossos inimigos ou que as nossas simpatias não são tão boas e oramos pelos nossos inimigos. Oramos para que eles possam receber as bênçãos do amor de Deus, pois são tão filhos de Deus quanto nós. Não é porque ele não gosta da gente que Deus não gosta dele, ou dela, ou das sogras. Vamos então fazer a oração inicial. Querido Senhor Jesus, envolva-nos em Tua luz, em Tua paz, em Teu amor. Enche os nossos corações com a Tua energia divina, que remove de nós as vibrações pesadas do rancor, do ódio, da ignorância, e tira de dentro de nós todos os pensamentos infelizes cujas energias negativas acumulamos por nossa inferioridade. Não temos como ser perfeitos agora, mas temos como mostrar para o Senhor, na nossa boa vontade, tudo o que de melhor pudermos. Nosso desejo de sermos chamados filhos de Deus, fazendo a vontade do Pai que estás nos céus, assim como o Senhor nos ensinou. Aprendamos a olhar dentro de nós e removermos o vício, para que as virtudes resplandeçam, pois todas elas estão dentro de nós, em latência, pois fomos feitos à imagem e semelhança do Pai, com todas as virtudes e potencialidades divinas, cabendo a nós desenvolvê-las, e as desenvolveremos tanto mais, quanto mais amarmos ao Pai e ao próximo. Guia-nos, Senhor, no trabalho do Teu nome e ampara-nos a boa vontade, não somente nós, mas todos aqueles vinculados a nós, pois se a evolução é responsabilidade individual, não prescinde do auxílio dos nossos semelhantes. Muito obrigado, Senhor. Não sei se foi manifestação ou se alguém falou aqui enquanto eu estava orando. Alguém falou? É porque nunca sabe, médio é complicado, né? Você ouve uma voz e fala, o que foi? Entendeu? Então vamos lá. Capítulo 6 de João, o Evangelista. Vocês chegaram a ver a história de João, né? Vocês lembram aquela que o Emanuel passou? Ele passou um pouco de João. Só tem uma coisa lá que ficou equivocada. Eles falaram que João Batista desconfiava de Jesus. Lembra disso ou não lembro? Tem que ouvir de novo? Fala que João Batista desconfiava que se Jesus era realmente Messias. Ele não desconfiava. Isso é a interpretação equivocada, tá? Porque desde o começo ele sabia. Por quê? Posso provar até pela própria narração. João Batista recebe Jesus e quando vai batizá-lo, ele vê o Espírito Santo descendo sobre a cabeça dele na forma de
pomba que ele falou, né? Que foram as vibrações. Fala pomba branca porque era uma coisa que estava voando, branca, e como é que ele ia pensar? Nossa, uma luz etérea. Então, não. Ele falou, já fica mais fácil até para o pessoal entender. Aí a pomba branca virou símbolo da paz. A coitadinha continua tendo piolho, continua tendo problema, continua sendo um rato voador, mas a gente chama de... Tudo bem. O homem cria mitos a partir de coisas absurdas, né? Mas tudo bem. O que nós podemos fazer? Aí, quando ele fala isso, ele não aceita batizar Jesus. Jesus fala para ele batizar para que as escrituras fossem confirmadas. E depois ele explica como é que sabia que ele era o Cristo. Ele falou, porque um Espírito me disse que aquele em que eu visse o Espírito Santo descer sobre a sua cabeça, esse seria o Cristo. Então, há muito tempo ele já sabia. Aí o narrador lá coloca que ele tem dúvida, porque ele pede para o discípulo dele perguntar se ele realmente era o Cristo. Mas isso é uma coisa didática. Provavelmente uma discussão lá, os discípulos estavam em dúvida com alguma coisa, vai lá e pergunta. Aí o Cristo responde, vocês veem aleijados andando, cegos vendo, surdos ouvindo, e o reino de Deus é pregado aos pobres. Mas por que ele falou que o reino de Deus é pregado aos pobres? Vocês têm ideia de que somente há pouco tempo os pobres podem estudar? Ou não? Vocês têm ideia? Vocês têm, só que vocês não pensaram. Quem aqui que tem pai ou avô que só fez até a 4ª série? Você sabe por quê? Porque o ensino só era público até a 4ª série. Aí depois a coisa veio mais para frente, o pessoal, não, eu formei no 3º colegial, porque o ensino público era até o 3º colegial. Em 1972 veio a primeira universidade pública do Brasil, que não é paga. Começa esse processo de universidade. Compreende? Só que aí, eu fiz um raciocínio esses dias para os colegas. Quem tem dinheiro faz a universidade pública. Porque os pais podem pagar para ele ficar estudando. Mas, normalmente, aquele que tem mais necessidade tem que trabalhar de dia para estudar à noite. Entenderam a questão? Então, é uma coisa complexa. Aí, por que eu estou citando isso agora? Pessoal, vocês acham que no século passado, filho de escravo, retrasado, filho de escravo estudava? E filho de pobre? Quem que estudava? Quem tinha dinheiro para pagar. Entenderam? Então, vocês imaginam a época de Jesus. Quem é que podia ler as Escrituras? Aquele cuja família tinha dinheiro para aprender a ler e escrever. Então, o reino de Deus não era pregado aos pobres pela leitura. Não chegava até eles, ficava entre uma classe fechada. Entende? E o Cristo foi lá e ensinou as Escrituras para os pobres, de uma maneira exemplificante. Como assim? O Cristo foi lá e disse assim, das Escrituras: ama a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. E olha como é que ele prega o amor de Deus. As pessoas têm dificuldade de sobrevivência, né? Não é assim? Naquela época era pão com vinho, não é? Se eu contar como é que o pão e vinho era feito, você fala assim, como é que não morreram? Por isso que a mortalidade infantil era 60%, 70%. Mas olha que coisa interessante. Olhai as avezinhas do céu. Elas não plantam, nem colhem, nem guardam alimento em celeiros, mas o Pai que está nos céus as alimenta. Ou seja, olhem para a natureza e vocês vão ver Deus. Olhai os lírios do campo. Em verdade vos digo que nem mesmo Salomão, em toda sua glória, se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a erva que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé, não vos preocupeis com o dia de amanhã, basta cada dia o seu mal. Compreende? Serve para nós? Serve para nós? Claro. Mas você vai falar assim, isso significa então que eu não preciso trabalhar? Aí interpretar errado. Ele só está dizendo, procurai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Entenderam a profundidade disso? Vou explicar por quê. Se eu, como filho de Deus, devo a Deus tudo, inclusive a própria vida, a quem eu devo devotar toda a minha atenção? E é isso que a gente faz? A gente é treinado desde cedo a devotar nossa atenção para quê? Estudo, trabalho, tirar nota, obedecer os pais e seguir o que os pais fazem. Não é assim? Mas os pais têm nos ensinado ao longo do tempo
essa cultura que eu falei antes, e não a busca de Deus. E aí você encontra pessoas martirizadas em sofrimento, porque ela foi ensinada a ser egoísta desde quando nasceu. E umas absorvem mais esse egoísmo. E elas querem até aquilo que é do pai antes dos pais morrerem. Você já vê várias histórias disso, não é assim? Eu sei disso, né? Passo da minha família. Então, assim, você... E aqueles que ainda estão preocupados com a morte dos pais para ver se já recebe. Aí vocês vão falar assim, nossa, no Brasil essa coisa é complicada, né? A experiência que eu tive fora, conversando com um aluno de medicina lá do Japão, estávamos inclusive mais brasileiros. Qual é o seu sonho? Ah, que meus pais morram. Ah, a gente olhou um para o outro e falou, não, ele está brincando. Mas eles não têm bom humor. Então já ficamos assim, preocupados. Você quer que seu pai morra? Ah, nunca gostou de mim, não serve para nada. Quando eles morrerem, eu vou ficar com o dinheiro deles, é o que me interessa. E falou isso do jeito que o japonês fala. Eu quero que meus pais morram, né? Rindo, mas com essa sensação. Aí você vai pensar, nossa, que rapaz difícil. O pensamento que veio, de fato, inicialmente foi, o que esses pais fizeram com esse menino? Para esse rapaz chegar nesse ponto. Mas veja que não houve nada espiritual na conversa dele, porque não lhe foi ensinado. Vocês entendem? Se não foi ensinado para ele nada espiritual, como é que ele vai pensar nisso? A pessoa, então, todos têm que ser superdotados e acima da média para poder entender a natureza? E Deus? Depende de quem está ensinando. Então, se desde cedo você ensina amor ao próximo, respeito, caridade e dá valores dentro da família espirituais, o indivíduo não se perde. Nós lemos hoje a lição Lição dos Espíritas, de Erasto, discípulo de São Paulo. Ele fala, ide pregar e combatei eu esqueci a palavra, o bezerro de ouro. Eu combatei... vamos colocar... Não é tipo um apego, né? É quando você... Esqueci. Ao bezerro de ouro. Tanto mais invasor. E é verdade. Por quê? A gente vive para poder ter coisas materiais, mas o que gera sofrimento são as espirituais. Então, veja bem, eles me ensinam a ter dinheiro, mas eu digo que eu sou cristão. Aí, se eu sou cristão, eu acredito em Cristo. Se eu acredito em Cristo, eu acredito em Deus. Se eu acredito em Deus, eu sei que Ele é Pai e dono de todas as coisas. Alguém que se aceita verdadeiramente crente em Cristo e em Deus, acredita que o dinheiro não seja regulado nas mãos das pessoas pelo Pai? Entenderam a pergunta? Entendeu? Se é Deus que regula e tudo permite, vai adiantar eu tentar lutar com todas as minhas forças para ter aquilo que não me foi confiado? Muitas vezes dá certo, Deus até permite. Mas Ele permite para que você entenda a dificuldade que você está fazendo na sua opção. Esse culto do bezerro de ouro. Então, olha só a coisa interessante. Se eu procuro primeiro o reino de Deus e a sua justiça e tudo mais vos será acrescentado, vem então um abalo moral. Uma situação dificílima, a perda de um familiar. Se Deus é meu pai e Ele deu a vida, não devo a Ele respeito de que Ele também sabe a hora que Ele tira? Então por que eu fico contra Deus? Aí não tem o mesmo raciocínio do dinheiro? Vocês compreenderam? Teve uma ex-aluna minha, uma turma depois da sua, que ela ficou com raiva porque o pai morreu durante o Covid. Ela é muito católica, e eu, uma vez que admirado com ela, foi sozinha, ela é sozinha para a missa, sem colega, sem ninguém, ela saía para a missa. Eu via porque eu passava para ir para o centro memorável da missa. Aí, falei, nossa, que bonito. Um dia eu falei para ela, você estava indo à missa? Ela falou, estava. Eu gosto muito da missa, eu gosto muito de ouvir falar de Deus. Aí ela falou para mim assim, você pode me falar de Deus? Eu falei, posso. Ela falou, eu estou com raiva de Deus. Eu falei, tá. O que houve? Eu já sabia. Meu pai faleceu na Covid,
Deus tirou de mim uma das coisas que eu mais amo. Então, ali você vê assim, que a pessoa não tem jeito de não ser narcisista. Porque de mim, como se mais ninguém morresse no universo, né? Como se as pessoas não estivessem perdendo. Imagina o pai perder o filho. Então, ela botou isso na cabeça. E está certo. Então, eu vou te explicar o que a doutrina espírita pensa a respeito. Ela se tornou espírita. A vida dela se modificou de tal maneira que tudo que ela considerava que era dela e que Deus a beneficiava, porque se sentia como uma pessoa melhor que os outros, porque Deus a amava, esse abalo gerou uma pessoa mais simples, com entendimento mais detalhado da realidade que a envolve. E hoje, quando ela faz as orações, ela pede pelos doentes nos hospitais, pelos pais, pelas mães, pelos filhos. Mudou a concepção. Por quê? Quando você começa a entender a vontade de Deus com humildade, você começa a entender que se eu não me dedicar ao que de fato vale, para quando eu morrer, por isso que a didática da morte é importante, pode ser que eu tenha sofrimentos muito graves. Não só a morte de um familiar, mas e uma dor de cotovelo forte? E um abalo emocional que aquela pessoa que você mais confiava, que você fez tudo, que é seu amigo de infância, puxa seu tapete. E um trabalho em que o chefe não gosta de você. E o trabalho que você não consegue. Fala, não, isso vai depender de mim. Depende. Olha, tem pessoas extremamente competentes, na minha experiência de vida eu vi isso, muito competentes, com um sonho imenso de ganhar dinheiro que não conseguiram. E eu cheguei a trabalhar, pelo menos para 2 pessoas, que o dinheiro parecia que brotava em árvore para eles. Eles faziam um negócio que era tudo para dar errado, dava certo. Com uma incapacidade de pensar para fazer negócio absurdo. Não conseguia pensar direito, fazia das coxas, e a coisa dava certo. Ali ficou bem claro para mim que Deus coloca nas mãos das pessoas que pediram para passar pela prova, com outras características. Mas se lhe convier retirar, retira. A gente vê fortunas sólidas despencarem quase do dia para a noite. Nós vemos que os pais deixam a herança não dura 2, 3 anos. Porque não é para que os filhos recebam, era para o pai ter usado o dinheiro. Estou falando de dinheiro. Agora vamos para a parte moral. A pessoa passa por tudo isso. Tem muito dinheiro, ela perde. Mas ela aprendeu a confiar na vontade de Deus, ela aprendeu que quem vai sobreviver é a alma. Que o corpo não vai, que o dinheiro não vai, que a casa não vai, que o carro não vai. Eu até fiz uma brincadeira aqui, né? O pessoal está comprando carro elétrico, provavelmente para ir para o céu. Né? Você abastece na nuvem, um raio está lá e você continua para as portas do céu. Né? Fazendo essas brincadeiras. Então, olha só. Você não vai levar nada. E a morte vai chegar a que horas? No caso dessa moça, ela não imaginava que a Covid, que realmente ceifou a encarnação de muitas pessoas, não foi da maioria, mas o pai dela foi levado. Ela poderia ter levado? Ter sido levada? Também. Os jovens não morrem? Eles são imunes à morte? O indivíduo está atravessando a rua rapidinho depois de uma escola, é atropelado? Um acidente de carro? Bebês, exato. Morrem vários. E aí, como é que você acredita num Deus injusto? Porque a gente sobreviveu e está aqui na nossa fase criança, adolescente, adulto, vivendo muito bem, essa é a verdade, porque vocês sabem disso, ter 3 refeições por dia é luxo. Houve um tempo em que comer carne uma vez por semana era luxo, eu sou dessa época. A gente verificava se a pessoa tinha dinheiro pela quantidade de carne que ela comia durante a semana. Não sei se vocês lembram disso. Os mais velhos, né? Então, se eu estou pegando essa situação toda e a gente sobreviveu aqui, e aí nós vamos considerar, nós somos então mais importantes para Deus, Deus nos ama mais que os outros, aí eu discordo por vários motivos. Um até é meio engraçado. Quando eu tinha uns 15 anos, assim, eu estava muito ligado à doutrina espírita, e eu queria ser melhor, e brigava contra as minhas coisas íntimas, e brigava contra os meus pendores inferiores.
que todos temos, uns enxergam, outros não. E aí, naquela luta, eu pensei assim, é melhor eu morrer? É porque eu estava lendo tantos livros espírita que eu já queria estar com o André Luiz lá em cima, entendeu? Eu comecei a pensar desse jeito. Eu falei assim, é melhor morrer. Eu falei assim, senhor, dá para me levar não? Veja bem, vou estar lá, vou litando, né? Não vamos ter os problemas aqui. Mas aí logo vem um bom espírito, se você tem boa vontade, te intui. Mas como é que para você chegar num bom lugar, você tem que viver bem aqui? Olha que didática boa. A didática da morte é importante. Uma vez eu já usei, já contei aqui, vou repetir, porque nem todo mundo lembra. Eu estava dando aula no feriado. Cheguei, entrei para o último horário. Dispensa a gente, professor. Enrola aí. Falei, não posso. Por quê? Por causa da morte. Aí o menino olhou para mim. Por causa da morte? Falei, é. Como assim? Quando eu morrer, Deus não vai perguntar para você por que eu não dei aula, vai perguntar para mim. Eu não quero ir para um lugar ruim. Como a maioria acredita em céu e inferno, falei, eu estou optando pelo céu. Você opta por quem? Gente, foi um silêncio na sala. Falar de morte dá um silêncio. Foi uma coisa maravilhosa para dar aula. Aí eu comecei a usar o recurso da morte, o recurso didático da morte. Por que você não faz tal coisa? Por causa da morte, tem medo da morte. O que acontece com a morte? Eu quero ir para o céu. E a pessoa, até então, ela nunca parou para pensar no céu e inferno, porque na cabeça dela, mesmo sendo mal educado, fazendo mal para os outros, pensando só em si, ela acha que ela vai para o céu. Então, talvez o grande problema da humanidade seja a ilusão de ser o que não é. Um narcisismo intrincado, absoluto dentro do indivíduo. Que ele tem certeza, ele faz maldade, ele quer pegar as coisas dos outros, ele quer ser inteligente sem estudar. Já viu isso? A maioria quer ser inteligente sem estudar. É só você entrar nas redes sociais e ter uma conversa. Eu não faço isso, mas me contaram. Então, olha só que coisa interessante. O indivíduo quer ter sem trabalhar, ele quer recursos sem trabalhar. Aí, uma vez, eu vi uma pessoa que saiu de uma situação difícil e ganhou um bom dinheiro, né? Falando para uma outra pessoa que foi amigo dele, na mesma época, eles eram peões de roça. Falou assim, eu fiz isso, eu ganhei dinheiro, porque eu trabalhei demais, foi meu trabalho. Estou meio que imitando, esse eu não descobri quem é, mas esquece. Aí falou assim, eu trabalhei demais. Aí a mulher do outro rapaz que estava ouvindo, acho que ela sentiu a dor no coração, falou assim, você trabalhou mais que meu marido? Porque desde que eu sou casado, desde que eu conheço ele trabalha muito. Tanto quanto ou mais que você. Você está esquecendo que talvez não tenha sido Deus que colocou o dinheiro na sua vida? Gente, o constrangimento foi tão, que eu estou até me sentindo constrangido agora. Mas foi um constrangimento que a pessoa esqueceu. Só que eu sei do que ele fez para chegar lá, que o outro não tinha capacidade de fazer. Entendeu? Ele ganhou um dinheirinho extra na venda de umas coisas e começou a trabalhar como agiota. Como agiota, ele comprou uma arma. E ele cobrava das pessoas, humilhando tanto as pessoas, que a esposa dele falou assim comigo, eu estou com medo de um dia ele não voltar para casa. Então, essa pessoa ficou rica. E o outro que ele estava falando que foi para muito trabalho, estava pobre. Só que esse que estava pobre, ou melhor, não é pobre, continua tendo a refeição, ganhava bem, para poder viver bem, não era capaz de fazer essas coisas. Vamos dizer que os dois morram. Acho que eu não preciso continuar o raciocínio, preciso. Não? Então, o emprego que eu arrumei, que me deu um bom salário, foi só eu que consegui? Foi minha competência? Ou foi Deus que direcionou com os bons espíritos para que eu tivesse aquela vida, cuidasse dos meus filhos e indicasse meus filhos para fazer o bem? Ou eu posso ensinar para os meus filhos que o pai ou a mãe é melhor que os outros e que se você for competente, você consegue tudo. E aí você está dizendo cristão, mas ensinando coisas contra a cristandade. Você está se dizendo cristão indo contra o Cristo dentro da própria casa. Você entende a gravidade disso? E a gente não pensa? Eu não estou se xingando ninguém, não. Isso é uma análise que eu fiz comigo mesmo ao longo da minha vida. Porque senão eu não chegaria a essas conclusões. Tem dados momentos, foi um momento interessante. Cheguei no meu pensamento, eu comigo mesmo, falei assim, por que toda vez que eu penso nas coisas, só eu que quero levar vantagem? O doutrina espírita não me ensina que todos são iguais? As pessoas não têm o direito mesmo que eu? Gente, quando esse pensamento veio à minha cabeça, aconteceu uma coisa.
que eu tenho que falar para vocês. Uma força indescritível. Indescritível, porque não tem como falar. Dizendo para mim, não, você é especial, não, você é especial. Você é melhor que os outros. Aquilo me ofendeu e eu descobri que eu era a base daquele raciocínio. Olha só, a descoberta foi na hora, eu era a base daquele raciocínio. Eu falei, não, isso aqui foi o que eu pensei até agora. Nesse momento que eu estou mudando a maneira de pensar, considerando que meu irmão tem o mesmo direito que eu para não viver como egoísta, veio uma força interna, apoiada pelos maus espíritos, que Paulo, que viveu uma experiência imensa, falou: a dificuldade do homem novo suplantar o homem velho. O homem velho te puxa para os arraigamentos, mas o homem novo te convida a ser uma pessoa diferente. Aí que Paulo falou: e não mais vivo, Cristo é que vive em mim. Em Cristo vivo e em Cristo me movo. Baseado em quê? Ele entendeu tanto a doutrina do Cristo que ele foi uma maneira dele dizer que ele compreendeu assim: e vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Aquele que me aceita, aceita o meu Pai, nós fazemos morada nele. E aí ele fala: não mais vivo, Cristo vive em mim, fez morada nele. Em Cristo vivo, em Cristo me movo. Compreenderam a questão? Porque isso tudo, né? Os apóstolos, o que mais naturalmente aceitou o Cristo dessa forma foi João. Ele tinha de 13 para 14 anos quando foi chamado a seguir o Cristo. E ele era chamado o discípulo mais amado. Vocês acham que o Cristo amava mais ele do que Judas que o traiu? Não. Então por que ele era o mais amado? Porque ele se dava ao Cristo, ele queria a presença do Cristo o tempo todo. E aí nós vamos ver na narração dele mesmo, na Santa Ceia, dele deitado no colo do Cristo, sempre do lado do Cristo. É o mesmo caso nosso. Se eu quero estar perto de Jesus, então eu tenho que ficar perto de Jesus. Eu busco Jesus. Ele fala: Deus ama a mim mais do que o outro. Olha, Deus ama todos iguais. Mas se eu sou capaz de absorver o que Deus me manda, fica mais fácil. Então eu passo por uma situação complicada. Perdi tudo, financeiramente. Eu posso desanimar, posso xingar Deus, eu posso falar assim: Senhor, me mandou uma aprovação, me dê força para passar por ela. Mas isso está escrito no Velho Testamento, a história de Jó. Isso que eu falei de perder tudo aconteceu comigo umas 3 vezes na vida. E numa delas foi interessante. Eu orientava os alunos, e eu dava aula na escola particular, e aí estava usando droga, eu falei com o dono falou que não ia falar isso, porque ia pegar mal para a escola, sair da escola. Eu tinha problema, né? Saí da escola. Saí, a vida ficou difícil, fui recomeçar a vida. Tinha uma vida muito boa, ganhava muito bem, professor de cursinho, tinha meu próprio cursinho, era só eu que dava aula, então o dinheiro vinha só para mim. É uma vida boa. Larguei tudo, por causa de... Eles vão falar que é loucura, né? Larguei. Fui recomeçar a vida, aí um ex-aluno meu falou assim: evangélico, tá vendo esse negócio de espiritismo? É porque você é espírita e Deus tirou tudo de você. Falou assim, mas tudo bem. Saí, fui ser professor substituto, ganhando pouco, em Goiânia. 6 meses depois, abriram os concursos para efetivo, passei para efetivo, o salário voltou quase ao que era antes. Né? Rapidamente melhorou. E aí ele foi fazer estágio comigo lá. Eu falei assim: e agora? Deus passou a gostar de mim, mas eu continuo espírita. E aí ele olhou assim: eu não sei explicar essas coisas, não. Eu falei: você acha então que Deus ama as pessoas dando dinheiro para elas? Então ele não gosta da maioria do mundo. Né? Ou seja, ele criou o mundo para odiar, porque a maioria do mundo é pobre. Então Deus criou o mundo e falou assim: agora eu vou te odiar. Que Deus é esse? Aí eles não sabem responder, eles ficam bravos comigo. Mas ele não pôde ficar muito tempo bravo, porque eu era orientador dele, então eles ficam mais calminho. Entendeu a questão? Mas eu entendi a situação dele.
Ele perdeu o pai desde pequeno, a igreja o adotou e ele se tornou um exemplo de pessoa querida, e as pessoas ajudavam a família, ajudavam ele, aquilo lá se tornou um ambiente dele. Não era isso que eu critiquei. Ele foi convidado a raciocinar. Mas ele foi ensinado desde pequeno que Deus ama aquilo a quem ele dá dinheiro. E daí, vou citar uma coisa que julguem como quiser, em muitas igrejas diz assim: dê o dízimo para que Deus te dê em dobro. E aí eu vejo o Chico falando assim: não consigo entender que para se acreditar em Deus tenha que se pagar alguma coisa. Já que essa crença é livre, né? Desde os homens primitivos eles acreditavam numa divindade. Então, voltando ao João, que escreveu esse livro, João foi discípulo bem amado, foi o único discípulo que não foi morto, morreu naturalmente na ilha de Patmos no ano 102. Para finalizar um pouco da história de João, que nós começamos a falar, conta-se que ele levantava, conta nosso evangelho, e aí depois tem mais detalhes, né? Que ele levantava toda vez, já velhinho, perto dos 90 anos, ele era levado nas catacumbas, para poder onde os cristãos se encontravam, porque os romanos perseguiam. Então, as catacumbas, como todo mundo tinha medo de morto, ou seja, o espiritismo lá fazendo as partes dele desde agora, desde antes, né? A catacumba é onde os romanos enterravam seus mortos. Aí eles se reuniam lá porque os soldados tinham medo de entrar, né? Após que tinha um cristãozinho lá, na minha índole, na porta, quando entrava o romano, ele, o cara saia correndo. Perdia até a sandália, deixava até a sainha para trás. Aí, o que acontece? Quando eles ficavam lá assim, diz que terminava de falar, e o discípulo vivo do Cristo, vocês imaginam isso para os cristãos? Não, hoje, ele ia ter não sei quantos milhões de seguidores no Instagram, imagina como é que era, o discípulo vivo do Cristo. Aí ele esperava ele levantar, diz que ele levantava com a dificuldade, né? Falava assim: meus filhinhos, amai-vos uns aos outros, sentado. Aí conta a lenda que um dos discípulos lá falou assim: senhor João, querido, nós pegamos o senhor todo dia, aqui na cama do leito, levantamos com dificuldade. Não deve ter falado isso, não, mas estou inventando. Colocamos o senhor sentado, o senhor dorme a preleção inteira. Quando a preleção acaba, você levanta os olhinhos e fala a mesma coisa. Diz que ele olhou com os olhos lúcidos para esse discípulo e falou assim: e você já faz? Então, aí que está a questão. Nós sabemos o que é preciso ser feito. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Aí Deus vai e bota uma pessoa difícil do meu lado. Entendeu? Não ia perder a chance. Eu acho que ela acabou de pensar assim: ele sabe. Aí coloca a pessoa difícil do meu lado. Coloca a pessoa difícil do meu lado, eu falo: não vou amar. Por quê? Meu marido, minha esposa não ama. Mas eu botou aqui: não amo. Mas ele pediu para amar. Mas essa eu não amo. Bota outro. Aí a pessoa sai buscando. Muitas vezes a pessoa sai buscando, não sai buscando. Tem uns caras que casaram, acho que 7 vezes, 11 vezes. E para ironia do destino, ele cantou a música Alma Gêmea. Como é que pode uma coisa dessa? Ele montou uma firma de advogado já, porque não dá conta de pagar mais. Aí o indivíduo sai procurando, enquanto que a pessoa que nos foi dada só nos é tirada quando é necessário. O filho, a filha, as pessoas que nós temos, tem vários tipos. Eu tenho várias experiências sobre isso. Muitas vezes eles não são retirados. Muitas vezes a separação acontece e os filhos são retirados. Uma vez eu pensei: Senhor, a próxima encarnação deixa eu ser mãe, porque eu estou longe dos meus filhos. Mas olha o que acontece, é para passar pelos problemas. Então, os meus 3 primeiros filhos eu não pude cuidar. Não tinha jeito, por mais que eu tentasse. Eu saía de madrugada, viajava a noite inteira, chegava de manhã, a mãe levava os filhos embora para eu não ver. Atirava cedo. Eu lembro até que um mototáxi falou assim: eu testemunho para você, porque 15 dias você está aqui, 15 dias você não encontra ninguém, várias vezes seguida, né? Aí nós não entramos nesse detalhe, tudo, mas ok. Olha o que acontece depois. Depois vem um filho, em que eu vi nascer, peguei no colo, dei o primeiro banho, troquei a primeira fralda, cuidei até agora. Porque aí
eu pude entender que eu podia ser um bom pai. Não fui porque não foi dada a oportunidade, mas só não foi dada a oportunidade porque a vez passada não fui. Você já percebeu que eu gosto de falar mal de mim, né? Mas por quê? Porque é verdade. Então, olha só, eu como espírito, se eu não pude cuidar de 3 filhos, o que significa? Que eu não soube cuidar antes e aquilo me machucou. Mas aceitei. Quando veio a bênção. A bênção de eu poder cuidar de uma criança. Até agora que não é uma criança. Vocês entendem? Em todos os passos. A mãe foi embora e deixou a criança comigo. Olha só. E por que dos outros casos aconteceu isso? A gente acha que Deus não está cuidando da nossa vida. Deus cuida dos detalhes. Dos detalhes. Quando eu mostro boa vontade, eu recebo bênçãos. Quando eu não mostro boa vontade, ele respeita a minha decisão. Então ele respeita a minha decisão de querer ser melhor, assim como ele respeita a minha decisão de não querer ser melhor. Ele respeita a minha decisão de lutar contra aquilo que está dentro de mim. Por que eu tenho do meu lado a pessoa mais difícil para mim? Porque para chegar no reino dos céus, tem que ser a pessoa mais difícil que eu tenho que vencer, não é quem você gosta. Você já leu os livros do André Luiz? Alguns? Olha que coisa gostosa. Eles estão lá no nosso lar, todo mundo lindo, todo mundo bonito, que é a coisa maravilhosa, todo mundo falando bem. Aí você vai ver os livros assim, tá, gente cheio de defeito, problema sério, vai ter que reencarnar. Quando fala do que ele fez, entra em estado catatônico. Por que então que eles estão bem lá? Porque lá eles estão mostrando melhor, estão sem os obsessores e sem a carne, para poder colocar um véu no desejo de ser melhor. Aí Deus é tão bondoso que deixa que as melhores decisões, os melhores ideais vivam perto. Aí é uma alegria. E aí muitos não querem reencarnar, não. Você me mandou o vídeo lá. Você mandou aquele vídeo. Vou chegar lá e eu vou ser bom. Todos que reencarnamos, todos, reencarnamos para sermos trabalhadores do Cristo. E todos que viram a doutrina espírita e a compreenderam para serem trabalhadores da última hora. Isso está escrito. Não sei o que estou falando, só estou repetindo. Então, se eu não estou fazendo isso, eu tomei outra decisão da minha vida. É uma outra história. É opção de cada um e Deus respeita. No momento que eu quiser falar assim, Senhor, se eu sou invejoso e moro do lado da casa de uma pessoa que compra um carro novo, eu não preciso de ninguém para me fazer sofrer, não. O trabalho, o ardor dele, a necessidade dele, faz com que meu sofrimento seja insuportável por causa do vício que eu carrego comigo. Uma pessoa desprendida vai sofrer do mesmo jeito? Não. Então, é a maneira como eu encaro a realidade que determina a minha felicidade. Onde que está o inferno? O invejoso está ali. Os outros terem que ele não tem. O desprendido, onde que está o céu? Na certeza da vida eterna. Ele já começa a ser feliz desde agora. Falando isso, né? Faz uma coisa muito simples. Mesmo você desprendendo, eles não deixam de ir atrás de você. De querer que você caia de alguma forma. Vocês lembram do avô dele?
O avô dele carregando cascalho como se fosse ouro, só pensava em ouro. O que ele levou? Levou a mente viciada no ouro. Não conseguia se desprender para ver outras coisas. Aí tem uma história que foi contada pelo Caetano Veloso na televisão, uma propaganda. Diz que o céu e o inferno é tudo igual. Tem uma mesa grande com comida, só que todo mundo, tanto no céu quanto no inferno, o antebraço ele não flexiona para frente, ele flexiona para trás. Então você não consegue comer, porque se você for comer, a comida não vem na boca. No inferno, eles se conseguem comer e passam fome. No céu, cada um alimenta o que está do lado. Veja que interessante isso. Ou seja, só existe céu quando há caridade e amor ao próximo. Olha, quem está do meu lado? Mas eu não quero amar quem está do meu lado. Claro, você viu os detalhes sórdidos da pessoa que conviveu com você, assim como ela viu os seus. Então, por que eu quero amar quem está de fora? Até você descobrir os detalhes sórdidos dela que todos têm. E os detalhes sórdidos somos nós fazemos parte da humanidade. A questão é o que eu vou lutar para vencer ou não. É a sinceridade que eu tenho comigo mesmo. Essa é a grande diferença. Então, nós nem vamos começar João hoje. Porque, Deus, manda para mim isso aqui. E aí nós vamos fazer uma coisa, isso aqui é um convite. Hoje, tem vezes que acontece isso, os espíritos falam assim para mim, você fala assim, agora você vai falar. Então fala. Parece que eu nasci para isso, para ficar falando, né? Vai gostar de falar. Não, gostar até que eu não gosto. Mas o que acontece? É preciso falar. Aí é outra coisa que você mandou. Onde? Aí, aqui? Pensei que fosse PDF, me enganou. É porque aqui, olha, fica assim, tá vendo? Mas tá bom, não tem problema. Tá bom. Ó, eu faço crescer. Vou colocar aqui. Você achou engraçadinho, né? Não se preocupe. Acho que tem que ser aqui. Deu certo? Deu. Deu não? Deu sim, aqui agora como você falou. Ah, que bom. Explico para vocês. Por que eu sou professor? Por que eu fico falando tanto? O que vocês acham que eu fiz com a minha voz no passado? Encaminhei ou desencaminhei os outros? Aí você fala, nossa, que bonito, fala bem, desde pequenininho. Gente, desencaminhei os outros. A bondade de Deus não me permite lembrar. Apenas mandou um aviso, você foi padre 3 vezes. Padre fazia o quê? Pregava. Se eu tivesse pregado o nome do Cristo, não queria nem ver vocês, estavam no plano superior. Alguma coisa. Eu estou aqui na Terra sofrendo porque eu sou superior. Quem acredita nisso assim, que está com problema. Missão dos Espíritas, Evangelho segundo o Espiritismo. Não escutais já o ruído da tempestade que há de arrebatar o velho mundo e abismar no nada o conjunto das iniquidades terrenas? Século passado. Década de 60 do ano de 1800. Desde aquela época já está falando isso. Bendizei o Senhor, vós que haveis posto a vossa fé na sua soberana justiça, e que novos apóstolos da crença revelada pelas proféticas vozes superiores e despregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, conforme tenham cumprido, bem ou mal, suas missões e suportado suas provas terrestres. Não vos assusteis, as línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os escolhidos de Deus, ide e pregai a palavra divina. Não precisa pregar, não precisa sair falando bonito, não. É você levar o seu carinho, levar a sua palavra de consolação, abrir um evangelho na casa de alguém, falar com amor às criaturas, dar um abraço a uma pessoa que está em sofrimento. Eu estou tentando achar onde é que eu estava. É chegada a hora em que deveis sacrificar a sua propagação, os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis.
O indivíduo já está quase morrendo, ainda tem o futebol da quinta-noite. Toda vez que ele vai, ele quebra um dedo, machuca, torce. Vai levar Jesus, meu filho. Melhor para o seu corpo. É mais inteligente. Certamente falareis a criaturas que não quererão escutar a voz de Deus. Errei de novo. Ide pregai, convosco estão os espíritos elevados. Certamente falareis a criaturas que não quererão escutar a voz de Deus, porque essa voz as exorta incessantemente à abnegação. A abnegação, o esquecimento de si mesmo. Seguir o que o coração convida a fazer, a consciência. Pregareis o desinteresse aos avaros, a abstinência aos dissolutos, a mansidão aos tiranos domésticos, como aos déspotas. Palavras perdidas eu sei, mas não importa. Faz-se mister, regueis com vossos suores o terreno onde tendes de semear, porquanto ele não frutificará e não produzirá, senão sob os reiterados golpes da enxada e da charrua evangélicas. Ide e pregai. Ele usou a palavra suor, convite ao trabalho. Ó todos vós, homens de boa fé, conscientes da vossa inferioridade em face dos mundos disseminados pelo infinito, lançai-vos em cruzada contra a injustiça e a iniquidade. Em todos os lugares, na nossa família, nas pessoas que estão ao nosso lado, no nosso trabalho. Ide e proscrevei esse culto do bezerro de ouro que cada dia mais se alastra. Ide, Deus vos guia. Homens simples e ignorantes, vossas línguas se soltarão, e falareis como nenhum orador fala. Ide e pregai, que as populações atentas recolherão ditosas as vossas palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz. Alguém que já estudou literatura já viu algum texto com essa riqueza de informações, de detalhes, poético e dissertativo, uma profundidade tão grande em termos de convite à melhora, que ele por si mesmo ele já é uma língua de fogo a falar conosco, não é? Que importam as emboscadas que vos armem pelo caminho? Somente os lobos caem em armadilhas para lobos, porquanto o pastor saberá defender suas ovelhas das fogueiras imoladoras. Ide, homens, que grandes diante de Deus, mais ditosos que Tomé, credes sem fazerdes questão de ver, e aceitais os fatos da mediunidade, mesmo quando não tenhais conseguido obtê-los por vós mesmos. Ide, o Espírito de Deus vos conduz. Marcha, pois, avante, falange imponente pela tua fé. Diante de ti, os grandes batalhões dos incrédulos se dissiparão, como a bruma da manhã aos primeiros raios do sol nascente. A fé é a virtude que desloca montanhas, disse Jesus. Todavia, mais pesado do que as maiores montanhas, jazem depositado nos corações dos homens a impureza e todos os vícios que derivam da impureza. Parti, então, cheios de coragem, para removerdes essa montanha de iniquidades que as futuras gerações só deverão conhecer como lenda, do mesmo modo que vós, que só muito imperfeitamente conheceis os tempos que antecederam a civilização pagã. Sim, em todos os pontos do globo vão produzir-se as subversões morais e filosóficas. Depois dessa época, houve a revolução tecnológica, a revolução científica tomou forma, a revolução da física e da química mudando o método científico, gerando a quântica e a relatividade, e a tecnologia cresceu, revolução psicológica, revolução comportamental, as abordagens psicológicas começaram a nascer no século XIX, em termos do trabalho com a humanidade, a enfermagem cresceu, a medicina cresceu, as técnicas de auxílio ao ser humano aumentaram bastante, os guetos foram removidos para que a saúde pública pudesse chegar nos bairros mais pobres. E depois elevai a palavra divina aos grandes que a desprezarão, aos eruditos que exigirão provas, aos pequenos e simples que a aceitarão, porque principalmente entre os mártires do trabalho, dessa provação terrena, encontrareis fervor e fé. Ide. Estes receberão com hinos de gratidão e louvores a Deus
a santa consolação que lhes levareis, e baixarão a fronte, rendendo-lhe graças pelas aflições que a terra lhes destina. De fato, aquele que passa por aflições e passa sabendo da vontade de Deus, tem um lugar muito melhor no plano espiritual. Arme-se a vossa falange de decisão e coragem, mãos à obra, o arado está pronto, a terra espera, arai. Convite feito a todos aqueles que entendem um pouquinho de Deus, e que Deus deu oportunidade de ter um pouco de leitura, para que a leitura e a inteligência possa ser levada, para que os outros também recebam a palavra de Deus através do nosso trabalho, do nosso suor. Ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa que vos confiou. Mas atenção, entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviaram. Reparai, pois, o vosso caminho e segui a verdade. Não acho que compensa ler essa outra parte. Seria fugir um pouquinho da situação. Na verdade, todos nós espíritas somos convidados a sermos trabalhadores da última hora, onde quer que estejamos. Somos convidados a fazer o bem em qualquer canto, no trabalho, na casa, principalmente dentro da família. Nós somos chamados a revolver dentro de nós a ferida maior que a do egoísmo e do orgulho, principalmente através da iniquidade que ainda existe em nós, que ela precisa ser rebatida pela equidade. A equidade requer considerar todos nós como os filhos do mesmo Pai. E aí nós somos convidados a trabalhar pelo bem. Assim como Cristo teve os seus discípulos que trabalharam pelo bem, e assim como ele teve os seus apóstolos, que foram poucos, a doutrina espírita teve seu discípulo maior chamado Allan Kardec, e outro poderemos chamar de apóstolo do espiritismo, assim que no mesmo patamar podemos considerar o querido Chico Xavier. No entanto, nós podemos nos fazer discípulos do espiritismo, que é ser discípulo do próprio Cristo, pois o Cristo trouxe o espiritismo para nós. E ele, como outrora, nos convida. Vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregados e fatigados, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, pois meu fardo é leve e meu jugo é suave. Temos as obras para ler, temos o raciocínio, a razão, a oportunidade de pensar para analisar todas as vertentes, todos os pormenores que possam indicar que o orgulho e o egoísmo estejam controlando a nossa vida. Temos condições de olhar para a natureza, enxergar a criação, ou ver o acaso fazer alguma coisa. Temos condições de olhar para a nossa vida e entendermos como um campo aberto em que podemos semear o amor, a paz, a tranquilidade, o bem, aumentando a fé. Ou podemos deixar com que a erva daninha se espalhe, trazendo dificuldades imensas para que passemos a fome moral, a fome de amor. O carente, ele jamais é consolado, porque ele exige de todos à sua volta que lhe deem carinho e atenção, dinheiro e poder. Mas aquele que ama nada exige, e ele recebe diretamente de Deus o alimento do Espírito. Se somos espíritos eternos e precisamos nos alimentar ao longo da eternidade, é Deus que nos alimenta através do amor que devemos uns aos outros. Fora disso, não há salvação. Que Deus nos proteja sempre. E vamos terminar o nosso estudo hoje, a oração que a Maria Tereza vai fazer para a gente. Tá bom. Ela está aqui mandando telepatia. Então... Nosso Mestre Jesus, agradecemos a doutrina espírita que nos trouxe o Senhor de volta para nós, nos dando a oportunidade de, nesta encarnação presente, nós trabalharmos contra todos os hábitos que arraigamos nas precedentes. O Senhor nos trouxe a bênção da reencarnação, que nos mostra a bondade de Deus, que nos convida a convidar de novo. E, encontrando a doutrina espírita, o Senhor nos trouxe a bênção da renovação na própria reencarnação, em que podemos, a cada instante, trazer para nós o homem novo que buscamos e que desejamos.
Nós pedimos a sua proteção, Pai, para que não nos iludamos conosco mesmo e com as nossas iniquidades, mas que aceitemos o Espiritismo no nosso coração e que nós transbordemos, então, em palavras, em atos, e que o nosso pensamento seja voltado ao Senhor, em agradecimento, em obediência à vontade do Pai, que agora sabemos perceber e observar. Muito obrigada, Mestre, por tudo. Bom domingo para todos, até às 6 para alguns, até a próxima semana para outros. Deus nos abençoe. Até mais.